neto de político importante talhado pela família para ocupar espaços de poder. Nome que surgiu com um ar de modernidade e virou um candidato que quase venceu uma eleição presidencial no Brasil. Figura pública que depois entrou num declínio acentuado, enfrentando denúncias de corrupção que o fizeram submergir e passar a atuar muito mais nos bastidores do que na frente das câmeras. Liderança que virou rival de alguns colegas de partido e um incômodo, mesmo depois de absolvido, para os seus aliados que têm pretensões eleitorais. Esse é o Aécio Neves. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 19 de abril de 2022, dia em que o ex-governador gaúcho Eduardo Leite precisou ir para as redes sociais para dar explicações sobre a foto que tinha publicado na véspera. Uma foto que circulou bastante, especialmente na forma de meme. A imagem original tinha 3 pessoas. Aécio Neves, deputado federal pelo PSDB de Minas, Paulinho da Força, que é deputado federal por São Paulo e presidente do Partido Solidariedade, e o Eduardo Leite, que deixou o governo do Rio Grande do Sul e tem pretensões de sair candidato a presidente nas eleições de outubro. O Eduardo Leite precisou dar explicações porque, na foto que ele publicou no perfil dele no Twitter, o Aécio estava cortado, ou seja, nem aparecia apesar de estar sentado na mesma mesa. Só estava lá o Paulinho do lado do ex-governador gaúcho. A primeira leitura política dessa imagem foi de que o Eduardo Leite cortou o Aécio da foto porque não quer se associar a ele. Aí nessa terça-feira, o Eduardo Leite publicou outro tweet. O ex-governador gaúcho diz que foi o próprio Aécio quem enviou a foto para ele já cortada. Segundo o Eduardo Leite, o colega de PSDB fez isso por entender que seria mais relevante destacar a conversa com o líder de um importante partido, no caso Paulinho. O ex-governador gaúcho então escreveu isso aqui, abre aspas. Aécio é grande parceiro na construção de um projeto para o Brasil. Agradeço o apoio e o envio da foto. Fecha aspas. Na foto original, a gente vê um Aécio envelhecido, muito diferente da figura jovial de anos atrás. Na internet, a imagem virou piada de tudo quanto é tipo. Na política, o episódio acabou por ser ilustrativo da condição do Aécio, uma figura bastante desgastada atualmente. O Aécio é um dos principais articuladores da candidatura de Eduardo Leite para a presidência da República em 2022. O Leite perdeu as prévias internas do PSDB para o ex-governador paulista João Dória em novembro de 2021, mas mesmo assim se coloca publicamente no páreo, sob protestos do Dória, que disse não aceitar essa virada de mesa. O Aécio está trabalhando intensamente para emplacar o gaúcho como nome da chamada terceira via. Na segunda-feira, ele teve com o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República e um dos principais líderes históricos dos tucanos. Teve também com o Michel Temer, ex-presidente da República e um dos líderes do MDB. Os encontros acontecem num momento de indefinição da chamada terceira via, que é um grupo de partidos que tenta apresentar uma candidatura alternativa aos líderes nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Esse grupo promete apresentar uma chapa única em 18 de maio. Então, nessa disputa, o Dória, que venceu as prévias tucanas, o Leite, que mesmo tendo sido derrotado nas prévias, ainda sonha com o Planalto. Tem também a Simone Tebet, senadora que é a pré-candidata do MDB do Temer. Tem o União Brasil, partido que lançou o Luciano Bivar ali só para fazer número. E tem também uma abertura recente do Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, que deu declarações dizendo que está disposto a conversar. Diz que está fazendo isso porque o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro do Bolsonaro, foi descartado como pré-candidato pelo União Brasil, partido ao qual o Moro se filiou recentemente. O Aécio Neves tem 62 anos e passou boa parte deles sonhando alto na política, uma situação muito diferente daquela que enfrenta atualmente. O mineiro é neto de Tancredo Neves, um dos símbolos da redemocratização do Brasil. O Aécio chegou a ser secretário particular do Tancredo, quando o avô era governador de Minas Gerais. O Tancredo viria a ser o primeiro civil a ser eleito presidente da República depois de uma ditadura militar de 2 décadas.
A eleição foi indireta, com votação apenas dos parlamentares do colégio eleitoral. Só que ele nem chegou a governar, morreu antes, e quem herdou a tarefa foi o José Sarney. Seguindo os passos do avô, o Aécio foi deputado federal, chegou a presidir a Câmara, foi governador de Minas e então começou a tentar virar presidente. Ele disputou com José Serra para ver quem ia sair para o Planalto pelo PSDB em 2010 contra Dilma Rousseff, que era a candidata do então presidente Lula. O nome do Serra prevaleceu, o Aécio saiu para o Senado e foi eleito. Ele era incensado como um importante líder nacional. Na imprensa, aparecia como um forte capital político para o PSDB. Nas vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2010, a revista Veja chegou a fazer uma capa em que ele era mostrado meio que como um super-homem, abrindo a camisa e expondo a teclinha verde, aquela de confirmação do voto, que tem em toda a urna eletrônica. O título da capa da revista, que acompanhava essa imagem, era O Poder de Aécio, e o textinho que vinha ao lado dizia que ele seria um fator decisivo naquela disputa. Tinha ali naquela capa um tema, uma situação política subentendida. Isso porque o Aécio era acusado dentro do PSDB de fazer corpo mole no apoio aos candidatos tucanos à presidência desde 2002. Lembra que nas eleições passadas tinha o Bolsodória, que era um incentivo ao voto em Dória para governador de São Paulo e Bolsonaro para presidente? Algo que o Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB à presidência, viu como uma traição do Dória? Isso não aconteceu só em 2018. Lá atrás, em eleições anteriores, algo parecido acontecia com o Aécio. Quando disputou o governo de Minas, o estado tinha o voto lulécio, em Lula para presidente e Aécio para governador. Em 2010, quando Antônio Anastasia, o aliado do Aécio, era o candidato a governador em Minas, teve o voto Dilmazia, Dilma para presidente e Anastasia para governador. O Serra perdeu para Dilma naquele segundo turno de 2010. E aí, em 2014, quando a petista ia tentar a reeleição, veio o ano que era para ser do Aécio, pelo menos na visão dos seus aliados. O Brasil já tinha passado pelas ebulições das manifestações de junho de 2013, já tinha Lava Jato, já tinha crise econômica. A eleição parecia mesmo que estava para ele. Foi uma eleição acirradíssima, pesada de ataques. E no fim, a Dilma foi reeleita por uma diferença de pouco mais de 3 pontos percentuais. A petista acabou vencendo uma das eleições mais apertadas da história da democracia brasileira. E aí o que aconteceu? Quando a então presidente nem tinha tomado posse do segundo mandato ainda, o PSDB pediu auditoria nas urnas eletrônicas, baseado apenas em boatos de internet. O partido derrotado acabou jogando uma suspeição sobre o sistema eleitoral brasileiro, numa atitude que agora é usada em 2022 pelo Bolsonaro. É um discurso que joga suspeitas sobre o sistema, mesmo sem haver provas de fraudes nas urnas eletrônicas desde que elas funcionam no Brasil. Não perdemos a eleição para um partido político, perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Como está escrito ali, somos a oposição a favor do Brasil, mas se preparem que dentro de muito pouco tempo não seremos mais oposição, vamos ser governo para limpar a lambança que o PT fez em todas as áreas da administração pública. Vamos juntos, o PSDB é o futuro, viva o Brasil, viva os tucanos, a vitória nos espera. Aí o Aécio num dos seus discursos da época. Os pedidos de impeachment logo surgiram, as ruas encheram de opositores, a Lava Jato avançou, o antipetismo cresceu, a economia parou e a articulação da Dilma no Congresso se desfez. A então presidente acabou caindo em 2016, acusada de manobras fiscais. O PSDB, aliado ao vice Michel Temer, voltou ao poder. O Aécio era uma das principais figuras dos tucanos no consórcio que levou o Temer ao comando do país. Os dois, Aécio e Temer, eram chamados de golpistas pelo PT, que depois de pouco mais de 13 anos, deixava o Palácio do Planalto. Só que no ano seguinte, 2017, a dupla Aécio e Temer protagonizou o chamado Joesley Day. Foi quando vieram a público gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, sócio da JBS. No caso do Aécio, as conversas gravadas mostravam o então senador pedindo R$2 milhões para o empresário. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer 2 meses atrás daquele Romberto. O áudio tá ruim, mas nesse trecho o Joesley fala com Aécio sobre um encontro que teve com a irmã do senador, em que o pedido de R$2 milhões surgiu
para que o Tucano pudesse pagar advogados que defendiam ele de suspeitas na Lava Jato. E teve um segundo momento da conversa em que o Joesley e o Aécio combinam como o pagamento seria feito. Se seria um encontro entre os dois mesmo, ou se eles enviariam alguém para fazer o serviço. O Aécio fala no primo Fred, alguém de confiança, alguém que, nas palavras do então senador, a gente mata antes de fazer delação. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, pra ele. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá pra ser. Tem que ser um que a gente mata ele antes de delatar. O Fred pode matar ele. Eu vou ser. Pronto. O Joesley Day acabou dando início a um declínio político do Aécio. Nas eleições de 2018, ele saiu candidato a deputado federal sem chances de voos mais altos. Acabou atuando naquela campanha com a ala bolsonarista do PSDB. Já na Câmara, ele passou a atuar principalmente nos bastidores de Brasília. Ele virou um importante aliado do Centrão, o grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo que dá sustentação ao governo Bolsonaro no Congresso. Ao lado do bolsonarismo no Congresso, o Aécio se contrapôs ao João Dória dentro do PSDB. O ex-governador paulista foi eleito apoiando o Bolsonaro, mas durante a pandemia de Covid-19 se distanciou do presidente para tentar virar uma alternativa para o eleitor mais alinhado à direita. Já preparando para se lançar candidato a presidente, o Dória pediu no começo de 2021 o afastamento do Aécio do PSDB. A justificativa foi o fato de o deputado mineiro ter apoiado o Arthur Lira, do Centrão, para a presidência da Câmara. Mas o Dória já tentava se afastar de uma companhia incômoda no partido. O PSDB ali já estava uma grande confusão. Aécio disse que a tentativa de Dória foi um arroubo autoritário. Acusou o então governador paulista de tentar se apropriar do partido. Essa rixa voltou a aparecer nas prévias de 2021. O Dória venceu, mas ainda não levou. O grupo do Aécio deu sobrevida ao Eduardo Leite, deixando o nome do ex-governador gaúcho no páreo para a escolha da chamada terceira via. Agora, em março, a Justiça Federal absolveu o Aécio no processo em que ele era acusado de corrupção por causa das gravações do Joesley Batista. O juiz Ali Maslum, da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, considerou que a conduta de corrupção descrita na denúncia não existiu, por não haver provas sobre vantagens dadas pelo Tucano ao empresário em troca do dinheiro. Além de Aécio e seu primo Fred, o juiz também absolveu a Andréia Neves, a irmã do Tucano, que é citada nas gravações, além de outros envolvidos. O Aécio então divulgou uma nota em que disse o seguinte, abre aspas, depois de 5 anos de explorações e injustiças, foi demonstrada a fraude montada por membros da Procuradoria-Geral da República e por delatores que colocou em xeque o Estado Democrático de Direito no país, fecha aspas. A absolvição jurídica, porém, não desfaz o mal-estar que sua presença causa em setores do PSDB. Para além das questões de imagem que preocupam os aliados do Eduardo Leite, a gente tem aí o João Dória, um tucano que chama de golpe os movimentos de Aécio, assim como antes faziam os petistas. Nesse Dia dos Povos Indígenas, a redatora Mariana Vick, aqui do Nexo, publicou um material interessante sobre as movimentações para as eleições de outubro. Primeiro, Mariana, diz pra gente qual é a representatividade dos indígenas no Congresso e o que está sendo feito quanto a esse quadro. A representatividade é muito baixa. E em toda a história da nossa república, só 2 indígenas foram eleitos deputados federais. O primeiro foi Mário Juruna, em 1982, pelo PDT do Rio de Janeiro, e a segunda foi Joênia Wapichana, eleita em 2018 em Roraima pela Rede Sustentabilidade. Nunca um indígena foi eleito para uma vaga no Senado. Para superar esse problema, o movimento indígena quer, nessa eleição, apoiar candidaturas com mais viabilidade eleitoral, concentrando esforços em alguns nomes. Falando com o Nexo, a líder indígena Sônia Guajajara disse que em 2018 o movimento lançou mais de 100 candidatos para dar visibilidade para a causa, mas que agora a estratégia é ter menos nomes para evitar que os votos se pulverizem e garantir a eleição de lideranças que são mais populares. Entre os nomes que já se lançaram para a disputa está a própria Sônia Guajajara, que é pré-candidata a deputada federal pelo PSOL em São Paulo. Também se destacam o escritor Daniel Mundrucu, que é pré-candidato a deputado pelo PDT em São Paulo, e Almir Suruí, que é pré-candidato a deputado pelo PDT em Roraima. Arildo Alcântara Terena, do PSOL do Mato Grosso do Sul, deve disputar uma vaga no Senado. E Mariana, qual é a agenda programática dos indígenas para o Brasil?
quais as ideias que eles trazem para o debate público e que pretendem defender caso sejam eleitos em outubro. O principal objetivo dos candidatos indígenas, se eleitos, é destravar a demarcação de terras que foi paralisada no governo de Jair Bolsonaro. Conversando com o Nexo, eles também disseram que buscam defender o meio ambiente no Congresso e ampliar políticas diferenciadas de saúde e educação, além da formação universitária de indígenas. Essas propostas são feitas em um momento complicado da política nacional, em que diversos projetos de lei que restringem direitos indígenas e a proteção ambiental tramitam no Congresso. Entre esses projetos está o que permite a mineração em terras indígenas, que foi enviado à Câmara pelo governo federal e ainda não foi aprovado. Esse texto da Mariana você pode ler em nexojornal.com.br. A guerra da Ucrânia, próxima de completar 2 meses, parece chegar a um momento crucial. Quem fala sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ontem que a guerra na Ucrânia entra agora numa fase decisiva, chamada por ele de liberação das províncias separatistas de Donetsk e Lugansk, na região ucraniana do Donbass. A declaração do Lavrov, dada a uma emissora de televisão da Índia, torna um pouco mais nítido o foco dessa guerra. Desde o início, Moscou nunca anunciou com clareza o que pretendia. O presidente Vladimir Putin, por exemplo, falou em desnazificar e em desmilitarizar a Ucrânia, sem deixar claros os significados disso. Ele também criticava a incorporação da Ucrânia à OTAN, mas a guerra não parou depois que essa hipótese de incorporação foi afastada. Da mesma maneira, o separatismo em Donetsk e em Lugansk ainda não aparece muito claramente. Não dá para saber se o Putin pretende anexar essas 2 províncias ucranianas à Rússia, como fez em 2014 com a Crimeia, ou se ele pretende apenas garantir um status de maior autonomia para essas zonas, sem tomar nenhuma delas para si. Seja como for, uma coisa está clara: a ação militar vai passar a se concentrar cada vez mais nessa região do Donbass. Só na madrugada e na manhã dessa terça-feira, mais de 300 alvos foram bombardeados com mísseis no país, a maioria aí no leste. As ações continuam a ocorrer na capital, Kiev, e no oeste, chegando até a fronteira com a Polônia, mas a essa altura elas têm um efeito distrativo e de corte de logística e de suprimentos. Como a declaração do Lavrov explicita, o objetivo de Moscou parece estar cada vez mais se afunilando na direção das províncias separatistas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já disse mais de uma vez estar disposto a negociar o nível de autonomia dessa zona, mas a verdade é que Putin não parece estar interessado em mais conversa agora. Da situação de Aécio Neves na política do passado e do presente, passando pelas candidaturas indígenas para 2022 e fechando com os novos movimentos da guerra da Ucrânia, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até!